Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Nuroc realiza nova fase da Operação Lama Cirúrgica, que investiga o reaproveitamento de material hospitalar. 2 médicos ortopedistas que já eram investigados por participação no esquema são presos. No estúdio, uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Medicina. E você vai ver ainda, empresas capixabas que trabalham com chocolate têm vagas abertas. Agora, no Link Espírito Santo. Boa noite mais uma vez e muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, o Nuroc, realizou hoje uma nova fase da Operação Lama Cirúrgica, que investiga um esquema de reaproveitamento de material hospitalar descartável em cirurgias. 2 médicos ortopedistas foram presos. Os médicos Rodrigo Souza, de 46 anos, e Marcos Robson, de 36, tiveram a prisão preventiva decretada, segundo a Justiça, para não atrapalhar as investigações. O mandado de prisão dos 2 ortopedistas foi cumprido por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira. Os 2 foram presos em suas residências, em bairros da Grande Vitória. Rodrigo Souza e Marcos Robson foram encaminhados para a sede do Nuroc para prestar depoimento. A equipe da Record News tentou falar com os advogados dos acusados, mas eles não deram declarações. No final da manhã, os médicos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal para exames de corpo de delito. Eles saíram do DML cobrindo os rostos. O escândalo do reaproveitamento de materiais hospitalares durante cirurgias, principalmente ortopédicas, veio à tona com a prisão dos empresários Gustavo Chagas e Marcos Stein, donos da Golden Hospitalar. Eles comandariam o esquema. O enfermeiro Tiago Aim, funcionário da Golden, chegou a ser detido, mas foi solto no último dia 21 de fevereiro, depois de colaborar com as investigações. A polícia descobriu que produtos que deveriam ser usados apenas uma vez foram reutilizados mais de 2.500 vezes. Rodrigo Souza e Marcos Robson já estavam sendo investigados na operação. Isso porque durante a primeira fase, os policiais do Nuroc encontraram na sede da Golden Hospitalar os carimbos dos 2 ortopedistas. O carimbo de um terceiro médico também foi encontrado, além de um receituário assinado. A Polícia Federal também participa das investigações, já que o esquema é internacional. Os materiais eram comprados nos Estados Unidos. O advogado de Marcos Robson disse que a prisão era desnecessária, já que o médico estaria colaborando com as investigações. Hoje à tarde, numa coletiva à imprensa, o gerente do Nuroc, o delegado Rafael Ramos, comentou essa declaração e deu mais detalhes sobre o envolvimento dos ortopedistas no esquema. O médico Rodrigo Souza seria um dos donos da empresa Golden. Segundo o Nuroc, Rodrigo Souza Soares era o mentor de um grupo em um aplicativo de mensagens onde o esquema de reutilização de materiais hospitalares descartáveis era planejado. O Dr. Rodrigo ele realizava atividade decisória dentro do grupo. Então, alguns conteúdos que foram coletados na primeira operação, mediante autorização judicial de busca e apreensão, foram submetidos à análise e nesses conteúdos a gente tinha conversa por exemplo, de aplicativo de mensagem instantânea, onde se combinavam reuniões, onde se marcavam encontros, onde se falava de recebimento de valores, onde, em linhas gerais, se caracterizava que ele exercia atividade de direção desse grupo. Além disso, as investigações apontaram que ele também era sócio da empresa Golden Hospitalar. Já Marcos Robson de Cássia Alves também era beneficiário do esquema. Os 2 realizavam cirurgias utilizando os materiais reprocessados. Na verdade, o Rodrigo participava diretamente da atividade. Ele participava diretamente da empresa. Em relação ao Marcos, havia menção de pagamento de percentuais a ele e informações nesse sentido, que formaram um convencimento
indiciário, né? Claro, isso ele vai ter o direito de se defender, de alegar a sua versão dos fatos, mas de que ele recebia por isso. O delegado Rafael Ramos comentou ainda a declaração de um dos advogados da defesa dos médicos presos hoje. Ele disse que, apesar da colaboração nas investigações, tanto Rodrigo Souza Soares quanto Marcos Robson de Cássia Alves omitiram informações à polícia. Esse conceito de colaboração é um conceito subjetivo, pessoal do advogado. Eu acredito que o advogado esteja falando a verdade. Ele só não deve ter a quantidade de informações que a investigação tem. O advogado baseia a percepção dele na versão que o cliente lhe conta para que ele trabalhe, ele opere no processo e na defesa dele. Já o Nuroc não tem só a versão do médico, que aliás não disse nada. Nós temos provas coletadas em busca e apreensão, temos uma série de informações de diversas naturezas que estão sendo ofertadas ao advogado para que as conheça e possa formular sua tese de defesa. O Nuroc apura ainda a participação de hospitais privados nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. O delegado afirmou ainda que a polícia segue investigando a participação de outros envolvidos no esquema, além de apurar as possíveis vítimas. Uma investigação de segmento. Nessa primeira fase a gente buscou esgotar as informações que esclareciam a estrutura social, mas ainda falta a gente percorrer alguns caminhos, né? Quem se correlacionava de uma forma indireta com essa empresa, quem foi vítima dessa empresa, enfim, coisas nesse sentido vocês podem imaginar que nós vamos buscar. Os médicos Rodrigo Souza e Marcos Robson foram levados para o centro de triagem de Viana. Em nota, o advogado do ortopedista Marcos Robson disse que a prisão de hoje pegou todos de surpresa. Paulo César Amâncio reafirmou que Marcos prestou esclarecimentos, levou documentos e se colocou à disposição da polícia. A defesa acredita que outras medidas cautelares poderiam ser utilizadas e negou que Marcos pudesse atrapalhar as investigações. Já o advogado do médico Rodrigo Souza, Frederico Pimentel, disse que o cliente dele também não atrapalhou as investigações e que as mensagens do grupo de WhatsApp citadas na coletiva se referem a uma reunião de confraternização e julgou a prisão como desproporcional. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre a nova fase da Operação Lama Cirúrgica. Eu converso com o presidente do CRM, Carlos Magno Dalla Piccola. Agora são 6h08, nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. E sobre a prisão dos médicos, eu converso agora com Carlos Magno Dalla Piccola, presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Carlos, muito boa noite, muito bem-vindo ao Link. Boa noite. Como é que o CRM acompanhou a notícia dessas prisões hoje? Bom, a gente esperava um desenrolar daquela primeira ação da polícia. Só que eu não esperava que fosse com tantos detalhes aqui e com a prisão de 2 médicos. E a gente reafirma o seguinte, o trabalho da polícia foi e está sendo importante na elucidação disso, porque a gente sabe que médicos envolvidos poderiam haver, e de fato parece estar sendo constatado, mas e que se tem culpa, eu acho que as pessoas têm que responder pela culpa que têm. E isso não envolve os demais médicos que estão prestando seu serviço, normalmente a população. Doutor Carlos, na primeira fase da operação foram encontrados carimbos e até um receituário médico assinado dentro da empresa Golden. Isso por si só já é bastante grave. Isso, se de fato os carimbos foram dos médicos e aparentemente o são, isso é uma grande responsabilidade do profissional. Porque o carimbo ele pode ser utilizado na solicitação de procedimentos, na solicitação da prescrição de medicamentos e de materiais. Então alguém coloca o carimbo e faz uma assinatura e esse carimbo aparentemente eram carimbos de fato originais dos médicos que o deixaram de posse de alguém, tem grande chance de eles possam estar sendo utilizados de maneira indevida.
Bom, essa segunda fase agora da operação, essa nova fase da Operação Lama Cirúrgica, faz denúncias ainda mais graves. Um dos médicos, o Dr. Rodrigo Souza, seria um dos sócios, de acordo com as investigações, da empresa Golden. Vamos explicar para quem está em casa que médico não pode ser dono de empresas que fornecem materiais hospitalares. Na verdade, essa possibilidade pode existir. Porém, isso tem que ser público e notório. Eu posso ser dono de uma empresa e prestar algum material e alguém comprar meu material ou prestar um serviço. O que não pode, que aparentemente a investigação está mostrando, é que existia uma sociedade por trás, escondida, e que, principalmente, estaria utilizando materiais indevidos. Isso aí que tem uma gravidade grande, porque o médico acaba, ele sendo dono, ele acaba expondo e com grande possibilidade de outros colegas profissionais médicos utilizarem o material inadequado. O senhor acredita que outros médicos possam ter usado desse material sem saber, por exemplo? Eu acredito com certeza que utilizaram. Se eram materiais que até então eram disponibilizados por um médico fazer uma opção, escolher aquele material e utilizar, outros médicos viam aquela opção e até então eram empresas confiáveis, eles utilizavam o material e não tinha a mínima noção da procedência do material. Com a primeira fase, o Conselho teve essa preocupação e orientou aos hospitais da Grande Vitória que revessem os seus processos em relação à dispensa do material e à compra de material. Logo depois apareceram a segunda empresa e assim por diante, o que sim, tornou evidente que a coisa não estava focada em uma única empresa. E a população, claro, e o próprio médico que utiliza esse material fica muito mais exposto à possibilidade de ter uma intercorrência devido à má utilização, ou melhor, à má reesterilização ou à não devida esterilização de um material que não poderia ser utilizado. Colocando até em risco a vida do paciente. Com certeza, porque o paciente é o mais prejudicado nisso. O segundo é o profissional que usa o material que não sabe a procedência, que a princípio seria uma procedência correta. Terceiro, o próprio hospital, que às vezes não tem conhecimento disso. E por trás disso tudo, se indícios provarem que há médico envolvido, com certeza o Conselho vai ter um olhar diferente nisso aí. Que não é só a prerrogativa dele colocar alguém em risco. Ele está colocando outro profissional, outro colega em risco de utilização de um material e que pode trazer consequência ao paciente que não tem nada a ver com a história. Bom, de acordo, ainda segundo com as investigações, o Dr. Rodrigo seria um sócio da empresa, seria também um dos mentores aí do esquema e o outro médico preso, o Dr. Marcos, teria sido beneficiado pelo esquema. É tão grave quanto? Tão grave quanto. Se você sabe da existência de um sistema escuso, tem o conhecimento que a colocação daquele material expõe pacientes, expõe a médicos, participa, escolhe aquele material para usar nos seus pacientes, no mínimo, conivência ele tem. E ainda recebendo por isso, aumenta essa gravidade. Porém, tudo isso tem que ser devidamente esclarecido, vamos deixar bem claro. Sim, lembrando que, paralelamente à investigação que é feita pela Justiça, que é feita pela Polícia, o Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância para investigar esse caso. Como é que está a investigação interna de vocês? Na verdade, não foi uma sindicância. Quando chegou a primeira denúncia ao Conselho, tinham 4 médicos envolvidos e foram abertas 4 sindicâncias. A sindicância tem algumas particularidades, ela é mais rápida. Então, a primeira fase da sindicância, após então instaurada a sindicância, a gente encaminha para os médicos que eles façam manifestação escrita se defendendo da denúncia que chegou para a gente. Eles já fizeram essa defesa? E já foi encaminhado para eles, eles têm um prazo de 15 dias úteis para responderem. Como a gente manda isso por AR, a partir do recebimento da AR, eles têm 15 dias para responder. Sim. Como nós não tivemos um retorno do correio de quando eles receberam essa AR, ainda está dentro do prazo, teoricamente está dentro do prazo ainda para estar respondendo e isso trazendo para a gente. A partir daí, a gente vai então fechar a sindicância e vai a julgamento. Esses novos fatos, a gente vai pedir ao NUREC encaminha para a gente, podem trazer novos subsídios para o conhecimento do conselheiro sindicante dar o seu voto, que pode servir de convencimento para os demais conselheiros que isso é julgado em uma Câmara ética, com até 11 médicos que vão julgar isso aí. Um conselheiro faz o voto sindicante e julgar. E se houver indício, abre-se um processo
Aí tem toda uma instância mais demorada, tem testemunhas e é todo um processo mais demorado aí. O que pode acontecer com esses médicos? Quais são os tipos de punições que esses médicos estão sujeitos se for comprovado o envolvimento deles nesse esquema? Uma das primeiras decisões de uma sindicância é o arquivamento. Uma vez arquivada, extingue-se a denúncia. Sim. Quando abre-se um processo, dependendo da gravidade da infração, do número de artigos que ele infringiu, isso vai a um julgamento e nós temos 5 tipos de penalidade no julgamento. Uma censura confidencial, uma advertência confidencial, uma censura pública em que esse apenamento é publicado em jornais de grande circulação, uma suspensão do exercício da medicina durante 30 dias, também é público, e por último, e o mais grave, é a cassação. E na cassação, automaticamente, existe a necessidade de fazer uma homologação disso pelo Conselho Federal de Medicina. Então, toda cassação que os conselheiros decidem aqui no Estado, cabe um recurso imediato ao Conselho Federal que vai homologar essa cassação, e lá ele tem um novo direito de defesa, ou vai manter a cassação. E uma vez mantida a cassação lá, esse médico não mais vai estar possibilitado de exercer medicina no Brasil, né? No Estado, no Brasil. Isso acontece independente da esfera judicial ou criminal. São instâncias diferentes. Entendi. Doutor Carlos, só para encerrar nossa conversa, o que a população, o que as pessoas que estão em casa acompanhando o link e assistindo o nosso programa, o que essas pessoas podem esperar da sindicância do CRM, da investigação de vocês? Eles podem esperar que o CRM se preocupa muito com a população. Por isso que nossas brigas, às vezes, com o governo, com municípios, é em benefício da população. E isso aí nada mais é que o médico possa trabalhar com equipamentos e materiais confiáveis, porque em quem ele utiliza isso é a população. Então, assim que surgiu essa investigação, nós orientamos os hospitais como primeira providência, suspenda imediata a utilização deste tipo de material dessa empresa e reavaliem todos os seus processos de aquisição de medicamento e de esterilização de medicamentos. Com isso, você dá segurança ao paciente. Outra coisa importante é que a grande possibilidade de complicação em termos de infecção, de usar um material não esterilizado, é o paciente pegar a infecção. Normalmente, isso aí acontece entre 10 a 30 dias. Casos específicos e bem mais, aí são para levar alguns anos, como hepatites, mas normalmente a infecção local, 10 a 20 dias, aparece a infecção. Então, assim, a população não precisa ficar preocupada, porque esses materiais, com certeza os hospitais já não estão utilizando mais, ou revir os processos. Se até o momento não apareceu, dificilmente vão aparecer algum outro sinal de infecção. Então, a população fique tranquila. Em relação à conduta dos médicos, o Conselho está tomando todas as medidas permitidas e pode ter certeza, se houver participação dos médicos no que está sendo divulgado aí, os conselheiros vão ter plena consciência do seu dever para com a defesa da população e a ética médica. Doutor Carlos, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar o nosso espaço sempre aberto para o senhor, para o Conselho Regional de Medicina. Eu agradeço também. Boa tarde, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar das contratações para Páscoa. Tá precisando de emprego? Essa pode ser uma boa oportunidade, então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o nosso link ao vivo para todo o estado. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta quarta-feira para a gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. Um motociclista morreu hoje em um acidente com um caminhão na entrada da ponte Florentino Avidos, mais conhecida como as 5 Pontes aqui em Vitória. Com a colisão, a moto foi parar embaixo do caminhão. Segundo a polícia, o motociclista foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. O motorista do caminhão não teve fraturas e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. E o adolescente de 17 anos, suspeito de participação na morte de um motorista de aplicativo, foi preso hoje. Ele também é apontado como um dos suspeitos de assaltar motoristas de aplicativo de corridas em Vila Velha. O menor
foi apreendido no mesmo município onde teria cometido os crimes. Na manhã de hoje, ele foi reconhecido por pelo menos 8 motoristas que teriam sido assaltados no início deste ano. De acordo com as vítimas, ele sempre agia durante as corridas. E mudando de assunto, mais uma promessa adiada aqui em Vitória. A finalização das obras da Avenida Leitão da Silva foi mais uma vez adiada. A promessa do governo do estado era de que a via seria entregue totalmente pronta no fim de 2018. Mas o secretário de Planejamento, Regis Matos, anunciou ontem que as obras não ficam prontas antes de 2019. O que deve atrasar são as obras de macrodrenagem. E uma nova data final para a entrega da avenida ainda não foi definida pelo governo. Este é o 5º adiamento da entrega da via desde que as obras começaram em 2014. E os gastos também só estão aumentando. A estimativa inicial era de 100 milhões de reais. E agora o investimento chega a quase 115 milhões. Bom, e uma ótima notícia para o estado. O Espírito Santo vai sediar a primeira fábrica de bioóleo em Aracruz. O investimento da Fibria é de cerca de R$500 bilhão e, de acordo com o presidente da companhia, Marcelo Castelli, a empresa decidiu construir a primeira planta de combustível renovável em parceria com uma empresa americana. A expectativa é que neste ano a empresa bata o martelo com o início das obras. A partir dessa decisão, a previsão é de que a planta seja construída dentro de 2 anos e comece a operar em 2020. O empreendimento vai gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. E outra boa notícia para o estado também. O Banestes fechou o ano com 2017 com o maior lucro líquido da história da instituição. O lucro atingiu 175 milhões de reais e foi divulgado em reunião pública ontem. Para o diretor-presidente do banco, Michel Sarkis, a marca histórica demonstra que o trabalho executado ao longo dos anos vem gerando bons resultados e os ganhos de produtividade têm se solidificado com o tempo. Parabéns aí para o Banestes. Adriana. Obrigada, Carol. Falta um mês para a Páscoa e a expectativa é de que as vendas deste ano superem as do ano passado. Com isso, as lojas estão contratando funcionários temporários. Uma oportunidade de renda e também de recolocação para quem está fora do mercado de trabalho. Nesta fábrica, a maior parte da produção começou a ser feita ainda em dezembro. Na Páscoa do ano passado, a empresa produziu 7 toneladas de chocolate e para este ano serão 9. A expectativa é de aumento nas vendas. Nós projetamos a nossa produção com aumento de 30% a mais do que o ano passado. Começamos a produzir a partir de outubro, então nosso quadro de temporários de Páscoa fábrica é fechado outubro, novembro. Então nós tivemos aí um aumento em torno de 40% de aumento de quadro para a fábrica. Nós estamos na parte de finalização, nosso processo ele é bastante artesanal, né? Tem todo um cuidado, a gente chama de handmade, que é o forte da marca. Então a gente está nesse processo de laminação, de conclusão, né? Colocação de tag, de laços, então a gente está nessa parte ainda. Mas já temos ovos nas lojas, bastante coisa já concluída. Mas será que os consumidores já estão pensando nos ovos de Páscoa? Por enquanto, ainda não. Ainda não deu tempo de pensar na Páscoa? Ainda não. Daqui a pouquinho, mais pra frente um pouquinho, aí começa a pensar. Já deu tempo de pensar na Páscoa? Então, ainda não. Nós temos um casamento, cara, pra ir no domingo, então, tipo assim, pra gente o ano só vai começar depois do domingo que vem, entendeu? Então, mas vai rolar, Páscoa vai rolar. Ainda não, acho que ainda tô pensando no carnaval. Ainda tá vivendo a ressaca do carnaval? Sim, ainda tem alguns blocos que eu tô interessada, mas daqui a pouco eu vou começar a pensar na Páscoa. Diferentemente dos consumidores, as lojas já se preparam para a época mais doce do ano. E o comércio aqui no Espírito Santo deve contratar cerca de 150 profissionais temporários nesta Páscoa.
A gente veio do Natal já e 45 dias a gente já estava com os ovos aqui na loja para venda mesmo. Então a gente teve que se preparar já antes, a produção é bem grande, os ovos vêm da fábrica, a gente já começa a organizar na loja, preparar os kits, as canecas, as cestas. Então é uma mão de obra bem grande, a expectativa é grande, porque ano passado a nossa Páscoa foi muito boa e esse ano a tendência é que seja melhor ainda. A Aline e o Clayton começaram a trabalhar aqui como temporários no último Natal e foram efetivados. Eu fiquei desempregada há 3 meses e houve essa oportunidade de estar aqui temporariamente, né, no Natal. Abracei e estou aqui até hoje. Ficou para Páscoa. Contratada. Você acredita que o trabalho temporário, tanto no Natal ou agora na Páscoa, é uma oportunidade para as pessoas mostrarem um bom trabalho e às vezes serem efetivadas? Com certeza, é uma porta de entrada, né? A pessoa está ali como temporário e tem como mostrar o seu potencial para ver se realmente consegue, se aquela área é realmente aquilo que ele está procurando. Eu acho isso algo muito válido. Nesta outra loja, há 4 vagas temporárias e para ser selecionado, tem que ter força de vontade. Já começamos a seleção, já começamos as entrevistas. Segunda-feira agora temos mais uma equipe de meninas que vão ser entrevistadas, né? Estamos selecionando, de acordo com o perfil da loja, para entrar aí, né? E não vai ser só para temporária, não. Vai ser também para efetivar. Então, as que entrarem, como 2 meninas vão sair para a carreira delas de direito, essas coisas, outra oportunidade. Aí nós essas que vão entrar agora já vão ficar efetivadas por cargo de vendedora. A agência Chuva completa hoje 7 anos e desde o início, ainda com o nome de Gota Designer, já atuava em várias vertentes da comunicação. A proposta da empresa é estar mais do que conectada às novas tecnologias. A ideia é estar à frente do que há de novo. A gente não busca só estar antenado, a gente busca até estar um passo à frente a essa questão da tecnologia. A gente cria alguns eventos internos onde a equipe traz o que há de mais novo no mercado da tecnologia e a gente busca aplicar isso na prática, não adianta ficar só na teoria, né? Por exemplo, em um dos nossos clientes a gente criou um cargo chamado analista de relacionamento digital. A função dele é fazer o contato com todo mundo que utiliza as plataformas digitais buscando a marca. E a função dele é humanizar através do digital. Em 2017, a agência foi a grande vencedora do prêmio Colibri, na categoria Designer Gráfico. Conquistar um prêmio realmente é muito satisfatório, né? É um momento que enche a equipe aqui de orgulho, mas o prêmio nada mais é também, assim, além de toda essa felicidade, o prêmio também é colher os frutos que a gente planta aqui dentro, que é sempre buscar ações diferenciadas, estratégias realmente eficientes. E mesmo com a crise que afetou o mercado, de acordo com o diretor da agência, eles conseguiram traçar estratégias e se tornar fundamentais para os clientes. Aprofundou, junto à estratégia de negócio, o que poderíamos fazer para ser mais relevante no negócio deles. E então a gente vestiu a camisa, identificamos que existia o espaço para que a comunicação fosse ainda mais estratégica no negócio do cliente. Então a gente se agarrou a isso. Sabíamos que tinha oportunidade dentro da crise também e com esse otimismo a gente conseguiu atravessar bem esse momento. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo nesta quarta-feira.
Ontem, a Polícia Militar deteve 4 homens que estavam numa carreta com restrição de roubo. O veículo transitava pela ES 446, aqui em Colatina, principal rota de motoristas depois da interdição da BR-259 por causa do deslizamento de pedras no quilômetro 79. A carreta foi vista ontem à noite passando pelo bairro Luiz Iglesias, em Colatina, indo em direção à estrada que vai para o distrito de Itapina. Após denúncia anônima, policiais militares alcançaram o veículo e, após verificação, constataram que o veículo, placas GLN 8220, tinha restrição de roubo em Minas Gerais. 4 ocupantes: Franklin Santos Barbosa, que dirigiu o veículo, Antônio Aécio da Silva, José Carlos Alves da Silva e Adriano das Dores Bordani, foram encaminhados junto com a carreta para a delegacia de polícia do município para averiguações. Eles alegaram que trabalham para o dono de um parque de diversões e que também se diz proprietário do veículo e apenas fazem transporte, que não tinham conhecimento de que a carreta era roubada. A polícia segue agora investigando o caso para saber detalhes sobre o roubo desse veículo e por que essa carreta está com o dono do parque de diversões, identificado inicialmente apenas como José Francisco. O parque atualmente está funcionando no município de Cariacica. A denúncia anônima foi feita por um morador que desconfiou da atitude dos ocupantes do veículo e, através de um aplicativo, puxou os dados da carreta e verificou que havia restrição de roubo em Minas Gerais. E a Prefeitura aqui de Colatina deu início aos trabalhos de preparo da área para a pavimentação da Feira Livre. Futuramente, a feira, que tem parte dela funcionando na Avenida Delta, aos sábados será alocada totalmente dentro da antiga área de festas da Praça Sol Poente. A tradicional Feira Livre de Colatina, que acontece nas manhãs de sábado, na Avenida Delta, vai ganhar um novo espaço. Deixando a avenida, a Feira Livre passará a ocupar toda a antiga área de festas da Praça Sol Poente. Para isso, a Prefeitura de Colatina deu início à obra de pavimentação do local. O objetivo dessa mudança é justamente melhorar a mobilidade urbana para o consumidor da feira, uma vez que os ônibus vão estar passando próximo à feira agora, vai sair de lá do Silva Vidas, vai passar próximo à Delta, dentro da Delta, e o consumidor vai ser maior beneficiado justamente com o feirante, que eu acredito que o volume de consumidor, o consumidor vai voltar a frequentar a feira. Aproximadamente 3.000 metros de área será calçada para acomodar os 220 feirantes cadastrados para comercializar seus produtos. Onde nós vamos botar todos os feirantes juntos, em torno de 220 feirantes. Vai ter uma feira mais compacta, vai ser melhor para o feirante e para o consumidor. E automaticamente o ônibus vai parar próximo à feira. Não vai precisar mais interditar vias nenhum. Quanto aos estacionamentos, nós vamos ter ainda uma parte do estacionamento atrás da feira e as ruas laterais automaticamente vão estar todas desobstruídas para estar estacionando os consumidores. O investimento desta obra gira em torno de R$ 150 mil de recursos próprios do município. As atividades aqui começaram na última terça-feira e a previsão é de que a mudança da Feira Livre aconteça ainda neste semestre. A partir do momento que a gente der por concluída a obra, a gente entra na discussão junto com a associação dos feirantes e com os feirantes. Locação, como que vai ser, onde fica, como fica. Eu acredito aí que no espaço de 60 a 90 dias nós estamos já com o sistema obra pronta e feirantes localizados. Até maio? Acredito que até antes, mas o maio é o prazo limite máximo nosso. Esta é a segunda mudança de local da Feira Livre de Colatina desde o ano passado. Em julho de 2017, a feira deixou de funcionar na Avenida Ângelo Gilberti e passou a acontecer na Avenida Delta. Agora, de acordo com o secretário, mais uma mudança foi necessária. Eu acredito que por sábado aqui circula em torno de 5, 6 mil usuários consumidor. Vem gente de todos os bairros de Colatina. Colatina é muito grande e essa feira é a tradição, é uma das maiores do Espírito Santo. Então acredito que, além do consumidor consumir um produto de boa qualidade, que os feirantes têm
estão tendo maneiras de boas práticas e como cuidar do seu produto, eu acredito que é um ponto de encontro também para toda a população de Colatina. Tá aí, boa notícia para a população. Além de abrigar a feira livre aos sábados, a área também vai servir de estacionamento gratuito. Inclusive, mesmo sem a pavimentação, hoje, muitos motoristas já utilizam esse local para esse fim. Essas são as informações aqui hoje de Colatina. De imediato, vamos agora para o município de Linhares. Uma casa foi destruída por um incêndio no bairro Palmital, aqui em Linhares. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o dono da residência perdeu tudo o que tinha. Roupas, móveis, utensílios domésticos, enfim, tudo ficou destruído. A pequena casa de madeira no bairro Palmital começou a pegar fogo por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. O seu Rogério morava aqui sozinho, mas não estava em casa. Eu saí, quando eu cheguei, a casa tinha pegado fogo. Pedi tudo, até a roupa do corpo, comida, ganhado por na mão dos outros. Nunca aconteceu na minha vida. Confio em Deus. As chamas se alastraram e atingiram parte do telhado de casas vizinhas e até esta caixa d'água. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram os próprios moradores que acionaram o corpo de bombeiros. Tava o fogaréu alto, muito alto, e a gente ficamos até com medo porque tinha botijas de gás, né? Aí ficou aquele fogaréu que pegou até aqui, vocês estão vendo aqui, na lateral do vizinho, e foi muito tenso. Agora, sem ter para onde ir, o seu Rogério improvisou uma barraca no terreno ao lado. Desempregado, ele também perdeu todos os documentos e agora quer ajuda para reconstruir a moradia. Entendeu? Então, eu quero ajuda. Eu posso me ajudar. Os vizinhos começaram a ajudá-lo, mas segundo este morador, vai ser necessário um esforço grande para que seu Rogério consiga se erguer novamente. A gente pede apoio também para ajudar ele, coitado, do que ele precisa. Quem tiver aí um lençol, um guarda-roupa, alguma coisa assim que ajuda, né, ter solidariedade com ele, que ele é uma pessoa boa. Pois é, nós entramos em contato com a Prefeitura de Linhares para saber se o município irá dar algum auxílio para o morador dessa residência, mas não obtivemos resposta. Agora, quem quiser ajudar doando algum tipo de material para a construção para o seu Rogério reerguer a casa dele, pode ligar para o número 27 99782 2468 ou ir pessoalmente ao local que fica na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Palmital. Bom, minha gente, começou então nesta quinta-feira, dia 1º, prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física. Para falar um pouquinho sobre esse prazo, os cuidados que o contribuinte deve ter, eu converso aqui nos estúdios da Record News em Linhares com a contadora Ana Rita Nico, ela que é da Nico Contabilidade, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Rita, boa tarde. Mais um momento de declarar, tem que estar bem atento, tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, muito Tem alguns cuidado. detalhes aí. O que tem de novidade para esse ano em comparação com o ano passado? Então, Cláudia, a Receita Federal ela tem buscado cada vez mais se aprimorar, né? Se aperfeiçoar nessas informações. Então, as maiores novidades são que, a partir desse ano, dependentes, né? De quem declara lá seu dependente de 8 anos acima vai estar obrigado a declarar o CPF desse dependente. Até o ano passado era acima de 12 anos, esse ano já baixou para 8, né? E a partir do ano que vem, qualquer idade. Também uma informação que ainda não é obrigatória, mas que foi criado esse campo na declaração de imposto de renda, que quem declara bens, né, imóveis, ela vai ter tem um campo lá para ela informar o número da matrícula, o número do registro, né, do imóvel, bem como a data de aquisição. Esse campo ainda não é obrigatório, mas ele já está lá. E assim como de veículo, também quem tem veículo declarado, ele vai ser obrigado, não a partir desse ano, mas o campo já está lá preparado para você informar o número do Renavan do veículo. Pois é, a gente está vendo a Receita, vai se aprimorando e vai trazendo um trabalho extra para a gente. Agora, Rita, não adianta tentar fazer isso sozinho, acho que é complicado. O ideal é sempre procurar a ajuda de um profissional contador para poder fazer direitinho, para não ter problema depois, né? Sem dúvida, né, Cláudio? O profissional de contabilidade, ele tem um olhar clínico, né? Um olhar de um profissional que atua no ramo, então ele consegue ver coisas que o próprio contribuinte não vê. E às vezes declarar, lembrar de alguma coisa ao contribuinte, que o contribuinte, como ele não tem essa habilidade, ele não consegue saber. Por exemplo, informar uma renda.
Às vezes o contribuinte pensa que ele só tem que declarar a renda onde ele está atuando, né, como empregado ou como autônomo, mas ele tem que declarar uma vez. Ele estando obrigado a declarar, ele tem que declarar todos os rendimentos dele. Tem que juntar tudo. Tem que juntar mesmo tudo. Aqueles esporádicos ali. Então o profissional de contabilidade tem essas informações, ele pergunta, ele orienta, ele também consegue ver a questão da variação patrimonial, caixa do contribuinte. Então, assim, é de extrema importância o profissional de contabilidade. Bom, começou nesta quinta-feira e vai até o dia? 30 de abril. 30 de abril. Parece muito tempo, mas passa muito rápido e não pode deixar para a última hora, né? Muito rápido, é isso aí. Pois é. Pois é, gente, em relação à malha fina também tem que tomar alguns cuidados na hora de declarar, está certinho batendo a fonte pagadora, porque pode cair nessa malha e aí tem problema. Essa é uma informação que é a malha automática, né? O rendimento do contribuinte, se ele não tiver igual, 100% igual. Dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes, a fonte pagadora, ele vai cair na malha automaticamente. O sistema, como é automatizado, vai buscar, tem alguma divergência aqui. É automático. Rendimento, você declara de um lado um valor. Se a fonte pagadora do outro lado declarou outro valor, é automática a malha. Tá vendo, gente? Para não ter essa dificuldade, coloca nas mãos de um profissional de contabilidade, que aí a dor de cabeça, né, com certeza diminui. Eu agradeço muito aqui a presença da Ana Rita Nico, da Nico Contabilidade, contadora, alertando aí para o início da declaração do imposto de renda pessoa física, vai até 30 de abril, mas quanto antes fizer, melhor, não é isso? É verdade. Não pode deixar para a última hora. Não pode. A Rita também é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Rita, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Tá joia. E agora seguimos para São Mateus com mais destaques da nossa região. O cabeleireiro Renato Araújo, de 28 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira aqui neste local, às margens da BR-101 Norte, que corta o município de São Mateus. Segundo informações de populares, haviam várias pessoas aqui quando o criminoso passou em um veículo não identificado e efetuou vários disparos que atingiram a vítima. Segundo testemunhas, todos conseguiram correr, mas Pete ficou parada e foi atingida por 10 disparos de arma de fogo. De acordo com o delegado da homicídios, Dr. José Eustáquio, que não quis gravar entrevista, testemunhas serão ouvidas hoje, mas informações preliminares é que o autor do crime teria sido alguém vítima de roubo e teria passado para se vingar. Outras linhas também estão sendo investigadas. Renato trabalhava neste salão, no centro de São Mateus. Pete não tinha inimigos, não era usuária de drogas. Pelo menos, essas são as informações de amigos que conviviam com ela. A convivência era a melhor possível, era uma pessoa amável, doce, ela era tranquila, calma demais da conta, entendeu? Muito calma, uma pessoa que não tinha maldades, vícios, não tinha nenhum, entendeu? Muito tranquila, muito mesmo. Pete vinha diminuindo o número de programas com medo de assaltos e roubos frequentes que acontecem no local. Ela estava desistindo porque ela via que ali estava tendo muito assalto, muita confusão, muito tumulto. Ela estava desistindo, ela estava prevendo que ia acontecer alguma coisa com alguém ali. E infelizmente aconteceu com ela, sem dever, porque ela... Infelizmente, ela morreu de graça. Nós estamos sem chão, que nós não temos ideia que pode ter acontecido. Nós cremos que pode ter acontecido de eles ir atrás de outra pessoa e ela ter sido o alvo. Ontem ela trabalhou normalmente? Normalmente, ela saiu daqui ia dar 6 horas da tarde, entendeu? Normal, tranquila com a gente, atendeu os clientes dela e foi para casa, entendeu? E... deu 8 e pouco da noite, recebemos a notícia do que tinha acontecido com ela. É o que repito que eu vou falar. Não era para ela, era para outras pessoas. Ela sempre foi muito serena, muito mansa, sempre amiga, calma, pacífica, de voz mansa, voz baixa, nunca foi de brigar com ninguém, causar escândalos. A gente era uma pessoa inexplicável. Esse é o 12º homicídio do ano em São Mateus. Olá, boa noite. Os moradores do bairro Coramara, aqui em Cachoeiro, estão com motivos para sorrir. É que a tão esperada unidade de saúde foi inaugurada, um sonho antigo da população que não aguentava mais ver a obra parada.
Um sonho que se tornou realidade para os moradores que tinham que se deslocar para outros postos à procura de atendimento médico. Essa obra, ela foi terminada agora, concluída. Então, assim, a Secretaria de Saúde, a comunidade ganhou, a Prefeitura ganhou e a gente está muito feliz com essa entrega. As obras estavam paradas desde 2015. Em nossa última visita, atendendo o pedido de moradores, Dona Tânia estava indignada por conta da paralisação das obras. Há muitos anos nós esperamos por isso, já tivemos um posto de saúde alugado aqui no bairro e quando nós conseguimos a nossa obra, infelizmente ela está parada e abandonada. Hoje ela está feliz da vida e é só agradecimentos. Tem só 25 anos que a gente luta e eles atenderam finalmente nossos pedidos. Acabou aquela fila de espera, acordar 4 horas da manhã para ir para o bairro vizinho, acabou tudo? Acabou tudo, agora estamos dentro do nosso bairro, com as nossas agentes de saúde, com o nosso povo. Para o prefeito Vitor Coelho, um dia de felicidade ao entregar uma obra realizada com recursos próprios. Nós resolvemos todo o problema burocrático da entrega dessa obra, resolvemos fazer com mão de obra própria e material próprio, economizamos cerca de R$210 mil se fosse contratado uma empreiteira. Então é um dia muito feliz, muito alegre que eu quero compartilhar com todos os cachoeirenses dessa entrega importante hoje aqui. Muita gente compareceu à inauguração da unidade de saúde que está pronta para atender a população. Todas as salas são bem equipadas e a novidade é que a unidade começa a atender com uma farmácia e com serviços odontológicos. Serão 14 serviços oferecidos aos moradores do bairro Coramara e os atendimentos também poderão ser estendidos a moradores de outros bairros, dependendo da necessidade médica. E cerca de 12 funcionários estarão de prontidão para atender a população. A população já pode procurar a unidade a partir de hoje, tá? Nós já estamos funcionando, já tem farmácia, com farmacêutico, odontologia, médico, tá? Toda a equipe já está aqui para poder receber a comunidade do Coramara. Na ocasião, o prefeito Vitor Coelho falou de sua viagem à China nesta semana com alguns secretários em retribuição à visita realizada pelo prefeito e empresários da cidade de Narrã, em Cachoeiro de Itapemirim, no ano passado. É um princípio de relacionamento internacional entre as cidades de Narrã e Cachoeiro. Nós vamos lá para retribuir essa visita e também para já fazer o irmanamento entre as cidades, que eu creio que possa ser fruto de bons projetos para Cachoeiro. Nós vamos vender nossa cidade para os chineses, apresentar o que temos de melhor, tanto na área industrial, como na área agrícola, como na área de logística, e esperamos colher frutos desse relacionamento, né? A gente começa com um namoro e quando faz o casamento nós esperamos que os chineses abram os olhos para a nossa cidade, enxerguem aqui coisas boas a serem investidas e que possam trazer indústrias, possam trazer desenvolvimento, possam trazer emprego e renda para a nossa cidade. E agora nós vamos falar de segurança. Com a violência no Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal trouxe para a divisa com o Espírito Santo a Operação Égide, que juntamente com o plano de contingência quer inibir a entrada de criminosos no estado pela BR-101. Quem passa pela BR-101 na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro tem seu veículo parado. Caminhões, carros de passeio, ônibus, ninguém escapa da revista minuciosa nos veículos. Fui parado em 2 barreiras, né? Fizeram todo o procedimento de forma padrão, nada de agressão nem distrato, sempre foi bem tratado pela Polícia Rodoviária Federal, né? Então eu acho muito bom. Quanto mais barreira tiver daqui para o caminho, melhor. A ação na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro faz parte da Operação Égide, um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal para reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e produtos contrabandeados, e tem o auxílio das polícias civil e militar, que trabalham no plano de contingência protegendo as divisas do Espírito Santo. A Operação Égide, tá? Ela teve início no estado do Rio de Janeiro em julho de 2017 e agora, com a intervenção federal naquele estado, a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o nosso superintendente, inspetor Willis Lira, resolveu também estender a operação, tá, que era somente no estado do Rio de Janeiro, para a divisa do estado do Espírito Santo, a fim de coibir a entrada de criminosos
que podem querer tentar migrar daquele estado para o nosso estado. Em um balanço realizado até agora pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Égide, só no estado do Rio de Janeiro foram detidas mais de 1.700 pessoas, foram recuperados mais de 900 veículos e mais de 4 toneladas de drogas foram apreendidas. A operação, ela tem o foco ao combate à criminalidade, né? Vamos tentar aqui coibir a entrada de criminosos, armas, drogas e deixar que não ocorra também roubo de carga. A operação não tem prazo para terminar e 24 horas por dia. Edson mora no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Segundo ele, o medo lá é constante. A violência está grande demais, então o medo é o tempo todo, é constante. Para quem trafega pelas rodovias, se sente mais seguro. É válido, muito válido. Para quem não deve, não tem problema nenhum. Bem, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.